Desmistificando a teoria da Terra plana, parte 18. Agora com áudio. Eclipse lunar. Vamos analisar por dois ângulos distintos a ocorrência desse fenômeno astronômico. Uma pela ótica da realidade e outra pela ótica fantasiosa da teoria da Terra plana. Pela ótica real, o eclipse lunar ocorre quando a Terra, em sua órbita, se posiciona linearmente entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre seu satélite natural, conforme se observa na figura abaixo. Com o movimento de translação da Terra, que é a órbita da Terra em torno do Sol, e o movimento de revolução da Lua, que é a órbita da Lua em torno da Terra, o período do eclipse lunar ocorrido no dia 21 de janeiro de 2019 durou aproximadamente 6 horas, de 0 horas e 30 minutos às 6 horas da manhã, horário de Brasília, conforme se observa nas imagens abaixo, tiradas do site timeanddate.com. Na primeira imagem nós vemos o início do eclipse lunar. Na segunda imagem, já avançando algumas horas, o eclipse lunar está em quase toda a sua totalidade. Na terceira imagem, nós vemos o início do fim do eclipse lunar. E na quarta imagem, praticamente o final do eclipse lunar, já próximo das 6 horas da manhã. São os movimentos de translação da Terra e o de revolução da Lua que permitem que o eclipse lunar ocorra num período curto de aproximadamente 6 horas apenas, diferentemente do que divulgou um terraplanista quando argumentou que o eclipse deveria durar vários dias, considerando que a Lua leva 28 dias para dar uma volta completa na Terra. Quanta ignorância! No conceito da teoria da Terra plana, o eclipse lunar só ocorre porque um elemento até então invisível a olhos nus e também aos poderosíssimos telescópios espalhados pelo mundo inteiro, conhecido por orbes, se posiciona na rota Sol-Lua, produzindo a sombra na mesma. Porém, num eclipse lunar, observa-se que a sombra que se projeta sobre a Lua tem uma forma arredondada e um diâmetro muito maior que o diâmetro da própria Lua. Para que essa teoria do eclipse lunar ocorra em uma Terra plana, teríamos que considerar algumas questões. Primeira, o orbe seria um elemento opaco capaz de produzir sombra. Segunda, o orbe seria um elemento muito maior que a Lua e estaria próximo a ela para projetar sua sombra maior que o diâmetro da própria Lua. Terceira, o orbe seria um elemento menor e estaria mais próximo ao Sol, o que projetaria uma sombra maior sobre a Lua. Vejamos essas opções nos gráficos a seguir. Segunda, o orbe seria um elemento muito maior que a Lua e estaria próximo a ela para projetar sua sombra maior que o diâmetro da Lua. Ou então a terceira, o orbe seria um elemento menor e estaria mais próximo ao Sol, o que projetaria uma sombra maior sobre a Lua. Porém, existem várias incongruências na teoria da Terra plana quando é aplicada ao eclipse lunar especificamente. Vejamos algumas. Primeira, como um orbe, um elemento sólido e opaco, aparece repentinamente nos céus sem que seja percebido por nenhum telescópio ou instrumento de observação do espaço? Segunda, qual a origem e a composição desse orbe? Terceira, qual o seu real tamanho? Caso esse orbe exista e se ele for de dimensões maiores que a Lua, por estar próximo a ela, deveria ter uma de suas faces iluminada pelo Sol,
e daí projetar sua sombra sobre a Lua. Esse fato deveria ser perfeitamente observado da Terra. Caso ele não fosse maior que a Lua, deveria estar mais próximo do Sol, projetando sua sombra sobre a Lua, que seria maior que o diâmetro do nosso satélite natural, caso que também seria observado da Terra. Porém, nesse caso, há uma observação a ser considerada. Pelas leis da ótica, quando um elemento opaco é iluminado por uma fonte de luz extensa, que é o caso do Sol, ele produz dois fenômenos chamados sombra, que é a umbra, e penumbra. Definição de sombra. A imagem abaixo mostra que, quando um anteparo opaco está de frente para uma fonte pontual de luz, ele receberá uma parcela dos raios de luz, mas a parte oposta à fonte pontual ficará escura. Essa região que não foi atingida pelos raios de luz é denominada de sombra, que por definição é entendida como uma região onde não há luz. Definição de penumbra. Quando a fonte a que o objeto estiver exposto for extensa, haverá a formação da sombra e o surgimento de um contorno mais claro ao redor da sombra, denominado de penumbra. A penumbra é uma região onde somente alguns pontos têm luz. Como seria o eclipse lunar na Terra plana? Na primeira opção apresentada anteriormente, a Lua teria que estar muito próxima das geleiras, além do Trópico de Capricórnio. Assim, o eclipse seria visível em todas as Américas. Porém, o orbe também seria visível, já que ele, para projetar sua sombra sobre a Lua, teria que ser um elemento opaco. Ou como seria o eclipse lunar na Terra plana, na segunda opção apresentada anteriormente. Para que o eclipse fosse visível em todas as Américas, a Lua teria que estar posicionada muito próxima às geleiras, além do Trópico de Capricórnio, e o orbe não seria visível na região atingida pelo eclipse, mas seria visto no continente australiano. O orbe teria que ter um movimento de rotação ao redor do Sol ou da Lua para produzir a sombra no intervalo de 6 horas, já que Sol e Lua têm movimentos diametralmente opostos um ao outro. Esse orbe nunca foi identificado cientificamente nem pelos realistas e também por aqueles que defendem sua existência. Fica aqui a indagação que deve permear a consciência de qualquer terraplanista. Existe mesmo um ou vários orbes que no momento do eclipse surgem nos céus, como por encanto, e depois de acontecido o eclipse desaparecem sem sinais? Abraços esféricos.